O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná na Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para eu comer? E eles responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai as redes à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu o Senhor: Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderá a mão e o outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o evangelho um pouco extenso hoje, né, mas muito lindo a cada um de nós neste domingo, né, neste terceiro domingo da Páscoa. Muito interessante esse evangelho. Aqui o padre poderia destrinchar, podemos dizer assim, cada detalhe, mas eu quero chamar a atenção de duas coisas aqui. Quando Jesus morre e sobe aos céus, os discípulos, os apóstolos, não entenderam ainda sobre a ressurreição. E quando Jesus aparece hoje pela terceira vez, conforme nós ouvimos, eles ainda não reconheciam Jesus já de imediato. Reconheceram Jesus porque Jesus partiu o pão e também ofereceu-lhe o peixe, podemos dizer dessa forma. Todos eles voltaram a fazer o que eles faziam. Durante 3 anos, seguiram Jesus fielmente, ou não tão fielmente assim, né? Mas quando Jesus morre e sobe aos céus, cada qual voltou a fazer a sua função. Aqui eles estavam exercendo aquilo que eles eram antes de conhecer Jesus Cristo. Tudo bem, dito isso, nessa aparição de Jesus Cristo, nós temos um contexto muito interessante, sobretudo na figura de Pedro. Sabemos que Pedro foi o nosso primeiro Papa, né, então toda a sucessão apostólica parte de Jesus, é claro, mas tem como Pedro
como alicerce, como pedra fundamental. Quando Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes se o ama, aqui é um contexto muito interessante. No grego, nós temos 3 formas de amor: o ágape, o eros e o filia. O ágape é o nosso amor para com Deus. O eros é o nosso amor, né, aqueles que são casados de esposo e esposa, e o filia é o amor de amigo. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Essa pergunta, Jesus faz para Pedro como uma pergunta ágape, perguntando para Pedro se Pedro amava ele com o amor de Deus mesmo, né? E Pedro responde com amor filia, eu te amo como amigo. Por 2 vezes, Jesus pergunta para Pedro o amor ágape e Pedro responde a Jesus com amor filia, com amor de amigo. É por isso que na terceira pergunta Pedro se entristece, porque Pedro ainda não amava Deus sobre todas as coisas, e mesmo assim Pedro, Jesus Cristo confiou a Pedro, né, o rebanho, né, a Pedro confiado a ele, né, posto. Isso é muito interessante a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, para a gente entender o seguinte: corremos o risco de termos Jesus como amigo. E nós sabemos que amigo trai, amigo decepciona, amigo não ama, amigo foge, amigo não liga diariamente, amigo não pergunta como tá, amigo se afasta. E quantas vezes nós se afastamos de Jesus Cristo com o amor de amigo, né? Quantas vezes nós achamos que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, numa falácia, numa mentira muito grande. E é Cristo perguntando hoje para cada um de nós: Padre Ricardo, tu me amas? Antônio, Maria, Renato, Cíntia, tu me amas? Qual a resposta que você vai dar para Deus hoje? Qual o amor que você tem para com Deus? O amor ágape ou o amor filia? Reflita, meu irmão, minha irmã, neste domingo e faça um bom exame de consciência e não deixe de colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe.